Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, a solidão e o isolamento social são hoje considerados questões de saúde pública capazes de impactar a saúde mental e física de milhões de pessoas no mundo todo. Em 2023, a OMS lançou a Comissão para Conexões Sociais, destacando que a solidão pode aumentar os riscos de depressão, ansiedade e até doenças cardíacas. Já a Organização Pan-Americana da Saúde, OPAS, alerta que o uso excessivo das redes sociais pode intensificar sentimentos de isolamento, principalmente entre jovens e adolescentes. Para entender melhor essa relação entre solidão e redes sociais, vamos conversar hoje com a doutora Maria do Socorro Lacerda. Ela é doutora em psicologia, ela é professora do curso de psicologia da Universidade Federal de Roraima, e essa entrevista faz parte aqui do projeto de extensão A Psicologia nas Ondas do Rádio. E todos os meses, né, a gente aborda aqui um tema, e hoje, desse mês especialmente, é essa relação entre solidão e redes sociais. Muito bom dia, que alegria revê-la. Bom dia, Rejane. É uma alegria estar aqui novamente. Pois é, então hoje nós vamos refletir aí sobre como que a tecnologia deveria aproximar, né? Que ela deveria, né? Mas pode também afastar as pessoas, e o que nós podemos fazer para cultivar conexões mais saudáveis. Professora Maria do Socorro, por que, mesmo conectados o tempo todo, tantas pessoas se sentem cada vez mais sozinhas? Pois é, parece uma ideia É contraditória, verdade. né? Uhum. Porque assim, ao mesmo tempo que as conexões, as redes sociais nos aproximam, Uhum. porque ela também faz isso, ela também nos afasta de quê? De um contato mais direto, Uhum. né? Porque, por exemplo, você pode ter 200 amigos Uhum. numa rede social e proximidade com pouquíssimas pessoas, né? Certo. Então, assim, embora a solidão, como um sentimento, como uma condição humana, ela é do humano, todos nós somos solitários, porque a gente, mesmo que você seja gêmeo de outra pessoa, ainda assim a condição é de solidão, né? Você só nasceu junto, provavelmente nem morrer vai morrer junto. Nós temos uma condição humana de solidão. Uhum. Só que essa condição humana não é algo que nos faz sofrer, porque a gente convive com isso, a gente tem relações sociais. O que as redes sociais fizeram é que muitas vezes a pessoa troca o contato direto, pessoal, né, com as pessoas, pelo contato através das redes sociais. E a gente percebe isso em todos os lugares. Certo. Né? Em todos os lugares a gente vê pessoas próximas e que muitas vezes nem interagem entre si, porque cada um está lá na rede social conversando com uma pessoa que talvez esteja em outro país, Exatamente. né, do outro lado do mundo. E quem está aqui do lado não tem a interação. Não tem a interação. Você vê isso em todos os lugares. Por exemplo, sou professora. Na sala de aula a gente vê. E isso, Rejane, é muito atual. Porque há 15 anos atrás, por exemplo, a gente já tinha, claro, alguns alunos com celulares em sala de aula, mas era um número menor do que a gente vê hoje. Hoje, Certo. numa sala de aula, praticamente você não vê ninguém desconectado. Está todos os alunos conectados, seja num notebook, seja num celular. E muitas vezes essa conexão não é com a aula, é com outras atividades que estão ali. Que estão ali no instrumento, né? No equipamento que ele usa, seja o celular, seja o notebook. Então, eu acho que essa contradição a gente precisa entender, né? É uma coisa nova, as redes sociais como um boom. É verdade. Não é uma coisa... Tem menos de 30 anos, né? Que explodiu, assim, que todo mundo está conectado. Para você ter uma ideia, o Brasil é um dos países que tem mais celulares que o número de pessoas, né? Tem mais aparelhos, né? Sim, do que pessoas. Em média, Quer dizer que tem pessoas que têm mais de um aparelho. De um. Olha só, gente. 2, 3, sabe-se lá quantos, né? É claro que também tem pessoas que não têm nenhum, né? Mas, assim, se a gente for olhar pela questão
numérica, a gente tem todas as pessoas conectadas de um jeito ou de outro, né? Exatamente. Seja por terceiros. Exatamente. Agora, de que forma que esse uso excessivo, né, das redes sociais pode impactar a nossa saúde mental e aumentar essa sensação de isolamento? Pois é, se a gente prioriza os contatos através das redes sociais e não os contatos próximos daquelas pessoas que nos cercam, claramente a gente... porque assim, se eu não te conheço e se eu tenho contigo só uma relação numa rede social, eu tenho expectativas que você pode não corresponder. Se eu nunca te conhecer pessoalmente, aquelas expectativas que ficam no rol de um desejo, de um sonho, de algo irrealizável. Certo. Pode ser que se eu te conhecer, aquela expectativa seja frustrada e aí você não seja a pessoa que parece ser nas redes sociais, né? Isso pode gerar nas pessoas uma certa desilusão, digamos assim, Sim. né? Então, eu acho que Aí a pessoa fica frustrada, né? Sim. Porque ela cria uma expectativa com o outro que ela não conhece pessoalmente, né? Porque a expectativa com o outro a gente tem que criar, né? Até porque para a gente ter uma relação de amizade, a gente precisa esperar algo do outro, né? Mas quando esse outro é só uma imagem, é verdade. a gente sequer sabe se ele é realmente aquela pessoa, né? Se de fato é aquela pessoa. Então pode ser que e aí a saúde mental vai ficar comprometida porque em vez de viver o real, você fica vivendo o imaginário. Agora, é claro que a gente tem que levar em conta que todas as coisas na nossa vida só são preocupantes se são em excesso. Sim. Né? O uso das redes sociais, a gente não vai demonizar uma rede social, porque não, tem benefícios. As pessoas se encontram, pessoas se enamoram, pessoas se casam e dá certo. Pessoas se decepcionam, mas se decepciona também no presencial, né? A gente precisa saber o limite de cada um. E aí é importante a gente entender que o limite é muito pessoal. O que eu posso tolerar, pode ser que você não tolere e vice-versa, né? A gente precisa entender isso. O limite é da pessoa. Né? Com certeza. Agora, professor, existe alguma faixa etária ou perfil que sofre mais com a solidão em tempos de redes sociais, né? Fala pra gente aí, quem que é mais vulnerável a esse sentimento, né? Tem um perfil, assim? Se a gente pensar em solidão, a gente vai pensar logo na pessoa de uma faixa etária mais elevada, o idoso, a pessoa na velhice. Por quê? Porque a pessoa na velhice, ela já tem um ciclo de amizade mais reduzido. Algumas pessoas, né, do entorno, familiares, amigos, já podem ter morrido. E aí o ciclo social dela já está reduzido. É diferente de um adolescente que está na escola, né, que tem muitos amigos ou não, mas está cercado de pessoas, da criança também. Mas eu penso que cada faixa etária tem a sua peculiaridade, né? Se na faixa etária do idoso, né, a pessoa com idade madura, a partir, de 50, 60, 70 anos, a solidão pode estar mais presente por conta desse ciclo de amizade reduzido. Pode ser que também um adolescente se sinta também incompreendido e por isso também se sinta solitário, né? Então, assim, não é necessariamente uma faixa etária, embora a faixa etária, né, com idade mais avançada, o idoso, ele sofra mais solidão. Agora, isso também é independente de rede social, né? Independe disso. Que eu trouxe aqui a informação sobre a Organização Pan-Americana, né, que falou, né, desse uso excessivo das redes sociais, né, com relação aos jovens e adolescentes, né, que pode, né, intensificar esse sentimento de isolamento, né, deles, né? Sim. Então, por que eles, né, podem estar mais propensos a esse sentimento, intensificar esse sentimento de isolamento? Eu penso que é uma questão assim de que
as pessoas não precisam mais sair de casa para se divertirem, né? Entendi. Em todas as áreas, a pessoa muitas vezes não precisa mais sair. Então, às vezes, você vê adolescentes, por exemplo, que ao invés de estarem numa quadra jogando, no cinema, na praça, que era um programa das cidades do interior, você circular na praça, conversar, né? As pessoas estão num notebook, numa rede social, ou conversando, ou jogando, ou fazendo atividades que são mais atrativas nos tempos atuais para os adolescentes, né? Eu acho que isso pode ser uma das causas que alguns, é óbvio que não todos, né, vão ficar mais presos à rede social. Perfeito. Agora, que sinais, né, mostram, né, que alguém está deixando de viver relações reais, né, para viver só no virtual, né? Quando é que a gente deve acender o sinal de alerta? Olha, sempre que o comportamento mudar, em todos os aspectos da nossa vida psíquica, sempre que o comportamento mudar, por exemplo, era uma pessoa extrovertida, gostava muito de sair, tinha muitos amigos, começa a ficar mais reclusa, não aceita mais convites para sair, talvez já seja um sinal de alerta para a família perceber isso, independente da idade. Perceber que está muito fechado no quarto, né? Ou está o tempo inteiro conversando pelas redes sociais. Isso é um sinal de alerta e aí independe da faixa etária, porque os riscos são os mesmos, né? Por exemplo, na infância, os riscos são até da questão mesmo cognitiva. A criança fica ali presa, né? A criança, numa época que era para estar correndo, né? E utilizando do corpo, está ali na rede social excessivamente. Na adolescência, se fechando mais no quarto, sem muito entrosamento, sem muita relação pessoal. Que é uma fase importante de acontecer essa interação, né, real. E a adolescência é muito crítica, Regiane, porque é a fase onde a gente tem a pior crise da nossa vida, né? A gente sai de uma fase da infância, onde a gente é dependente de algum dos nossos pais ou de quem nos cuida, para a gente assumir uma independência. Por isso que tem uma crise da adolescência. Todas as pessoas assusta, têm. não é? Assusta, né? Você é um mundo novo, você não é mais dependente, mas também não é tão independente totalmente, né? É independente ainda, né? Você ainda é dependente. É. Financeiramente, pelo menos, né? Pode até ser que... Você é independente em algumas questões e em outras não, e aí né? a crise é muito grande, né? Pode ser que nessa etapa, esse adolescente que mudou o comportamento, e aí o pai e a mãe ficam às vezes confortáveis, não sai, não corre perigo. Pode ser que ele esteja correndo perigo mais dentro risco do quarto, ali dentro do quarto. Né? Conversando, sabe-se lá com quem. A gente tem inúmeros casos, né? Exemplos, o tempo inteiro na TV, nos jornais, de pessoas que são enganadas nas redes sociais, né? E ainda tem aquela questão do risco das comparações nessa fase também, que eles estão fortalecendo aqui a autoestima, né? Também é impactante. Para finalizar aqui nossa conversa, professora Maria do Socorro, qual é a mensagem que a senhora deixa aí para quem se sente sozinho, mesmo com tantos amigos virtuais, né? O que fazer aí para resgatar vínculos verdadeiros? Tenha seus amigos virtuais, é importante, mas volte a fazer atividades. Se você gostava de fazer uma atividade e por algum motivo se distanciou da atividade, saia, vá dançar, vá conversar. Às vezes pode ser conversar com um vizinho, né? Colocar uma cadeira, chamar os amigos para casa, frequentar a casa de amigos, né? Eu acho que a gente precisa de vínculo, né? Existem bons vínculos nas redes sociais, mas a gente precisa de vínculo presencial. Existem teóricos que dizem que mesmo que um vínculo nas redes sociais seja muito bom, e alguns são, ele só se concretiza quando a gente tem um encontro presencial. Né? E aí é na presença do outro que a gente estabelece um vínculo
de proximidade, de confiança, de poder contar com o outro. Eu diria que as pessoas voltem a buscar. Onde a gente sente verdadeiramente o afeto real, né? Sim, sim. Outro dia eu dizia para uma aluna que a gente está fazendo uma atividade muito prazerosa e ela dizia, nossa, como eu gosto de fazer isso. E aí eu pensava numa frase que alguém me disse no passado, de que as relações pessoais aquecem o coração da gente. Não tem nada que substitua o isso. Encontro com Sim, o outro. O abraço, o olhar, né? Isso só na presença. Exatamente. Né? Que beleza. Quero agradecer sua participação. Adorei nossa conversa sobre esse tema, solidão em tempos de redes sociais. E até o nosso próximo encontro. Obrigada, Regina. Até o próximo encontro. Um ótimo dia. Descontração, informação e muita música. Manhã Viva.